Neste vídeo, vamos mostrar como fazer um planejamento orçamentário, que é uma etapa crucial para manter as finanças sob controle. Bem, como vocês podem ver, todas as categorias e subcategorias de receitas e despesas estão aqui. Para a gente fazer um planejamento orçamentário, basta clicar aqui, em Editar. Nesse caso, você pode fazer um planejamento fixo, ou seja, determinar um valor de recebimento mensal para todos os meses, por exemplo, no caso de uma categoria de receita, ou um valor de gasto máximo para uma certa categoria ou subcategoria todos os meses. Também é possível fazer um planejamento que não é fixo, ou seja, não é igual para todos os meses. Se a gente clicar aqui para editar, a gente vê esse símbolo do calendário ao lado. Basta clicar no calendário que vai abrir esse modal de planejamento financeiro. Aqui existe a possibilidade de selecionar um planejamento fixo ou variável. Vamos supor, no nosso exemplo, que há um recebimento de 13º em novembro. Então, basta clicar aqui em Planejamento Variável e em todos os meses você pode colocar o valor do salário normal, que nesse exemplo é 8.790. E em novembro, a gente vai colocar o dobro do salário, supondo que o 13º é exatamente o valor do salário dessa pessoa. Então, ficaria um valor de 17.580. E aqui em dezembro voltaria a ser o salário normal. Bom, basta salvar. Agora, a gente vê que o planejamento orçamentário é variável. Isso é indicado por esse símbolo aqui ao lado. E todos os meses, então, o meu planner financeiro atualizará esse valor do planejamento para refletir o planejamento do mês vigente. O mesmo pode ser feito para as despesas mensais. Então, você pode determinar um limite máximo de gastos para cada uma das categorias e, no caso de você ter subcategorias dentro de uma categoria, basta editar as subcategorias. Outro exemplo muito útil para o planejamento variável das despesas é o IPVA. Se você paga o seu IPVA em apenas uma parcela ou em mais parcelas durante o ano, você pode planejar esse gasto exatamente aqui nessa área de planejamento. Vamos fazer esse exemplo. Então, eu vou criar agora uma subcategoria dentro da categoria transporte, justamente para refletir o gasto com o IPVA. Pronto, criado. Agora, a gente vem aqui embaixo e pode editar o planejamento do pagamento do IPVA. É importante notar que fazer o planejamento aqui nessa área não significa que você vai ter esse lançamento como pendente lá em lançamentos. Aqui é justamente para você saber quanto do seu orçamento já está comprometido com o planejamento que você fez. Então, por exemplo, se aqui eu tenho um IPVA de R$ 2.400 que eu vou pagar parcelado em 3 meses, em fevereiro, março e abril, basta eu colocar aqui 800, 800 e 800, né? E salvar. Novamente, nós temos esse símbolo aqui indicando que o planejamento do IPVA é variável e que no mês atual, estamos gravando esse vídeo em janeiro de 2025, o planejamento é 0, ou seja, a gente pretende gastar R$0 com IPVA este mês, porque a gente vai começar a pagar as parcelas a partir de fevereiro. Quando chegar fevereiro, então, esse valor aqui vai se atualizar para os R$ 800 previamente planejados. Outra funcionalidade que pode ajudar você a criar o seu planejamento orçamentário é justamente essa informação de mínimo, médio e máximo aqui. Você pode ver os valores mínimo e máximo que foram gastos nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses ou 12 meses. Por exemplo, quando você clica aqui nos últimos 6 meses, esses valores vão mudar. Por quê? O mínimo gasto com cuidado pessoal foi R$ 104 e o máximo foi R$ 170. O médio foi 150. Então, tomando em base esses 3 valores, você consegue colocar um planejamento que seja factível com o seu padrão de gasto. Outro ponto que é importante notar é que, ao mudar aqui para últimos 3, 6 ou 12 meses, você está mudando qual é o período considerado para fazer esses cálculos aqui, mas não quais são os meses que você vai ver aqui desse lado direito da tela. Para você modificar o período a ser observado do lado direito da tela, você tem que vir aqui nesse filtro de data aqui em cima. Então, basta selecionar, por exemplo, janeiro, se eu quiser ver de janeiro de 2024 até janeiro de 2025 e eu clico em atualizar. Pronto, agora a gente está vendo os dados dos meses de janeiro de 2024 até janeiro de 2025, conforme selecionado aqui em cima. Então, isso não tem a ver com essa seleção de meses aqui do lado.
Outro ponto que é importante ser mencionado é que, de acordo com o seu planejamento mensal, você vai ver desse lado aqui alguns números marcados em vermelho. Isso significa que, nesse mês em específico, você gastou mais daquela categoria do que havia planejado previamente. Além disso, quando você gasta mais do que o planejado para o mês, existe essa indicação gráfica aqui em cima. Mesmo que o seu saldo no mês tenha sido positivo, como é o caso aqui, a plataforma vai mostrar que você gastou mais do que você deveria ou do que você havia planejado. Por fim, nós vamos dar um exemplo de planejamento variável e como ele é refletido nessa visualização. Vamos supor que para lazer aqui nós temos R$200, como o limite de gasto mensal, mas a gente vai colocar aqui um planejamento variável. Aqui nós estamos fazendo em retrospectiva, ou seja, sobre setembro de 2024, mas é somente para a gente visualizar como que o planejamento variável influencia na visualização aqui dos limites e se você está dentro ou fora dele. Aqui em lazer, vamos supor que a gente tem um planejamento variável para o ano de 2024 que tenha sido 200 para todos os meses, mas em setembro a gente sabia que a gente ia gastar mais. Então basta colocar aqui, por exemplo, 900 e nos outros meses ainda 200. Salvar. Aqui já é possível verificar que em setembro, então, aqueles R$890 não estão mais vermelhos, porque eles estão dentro dos R$900 projetados ou programados para aquele mês em específico. Lembrando que a gente só fez aquele planejamento retroativo para mostrar aqui como funcionaria, para ver os limites. Mas é claro que você deve fazer o seu planejamento, então, para o futuro e prever em quais meses você vai gastar mais ou menos em diversas categorias. Então é isso, vocês conseguem ver como é simples e prático fazer um planejamento orçamentário no Meu Planner Financeiro e também acompanhar se os seus gastos estão de acordo com o que você havia planejado previamente.